E gravando, fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a mais uma aula aí no canal, a mais uma aula dessa série específica aí para o cargo de analista de sistema com foco em cibersegurança, beleza? Se você está estudando aí para o concurso do BNDES, saiba que esse é o local certo, beleza? Toda semana eu tô tentando gravar aí, né, conteúdo dedicado de acordo com cada item ali do seu edital, beleza? Professor, mas quer dizer então que a gente vai, de fato, bater 100% do edital? Cara, vamos tentar, não sei se vamos conseguir, né? Mas pelo menos a maior parte aí do edital, né, a gente vai tentar cumprir aí com as aulas, né, trazer aí principalmente aí algumas questões, alguns exercícios para a gente poder massificar o conteúdo ao máximo, né, na nossa mente aí, para que vocês consigam, né, fazer uma excelente prova, e uma excelente prova objetiva e uma excelente prova discursiva, beleza? Então, eu trouxe agora, né, um conteúdo aí chamado de First CSIRT Service Framework, ou seja, estrutura e áreas de serviço. Tá no teu item aí 3.3, né? Ou seja, item 3.3 aí do teu edital, beleza? Se você for verificar, você realmente vai se deparar com esse tipo, né, de framework, beleza? Estamos nas últimas duas aulas tratando de framework, né, frameworks de segurança. Já falamos do NIST, já falamos do syscontrol, ou seja, aqueles 18 controles da comunidade SIS, tá? E agora eu trago para vocês esse First CSIRT Service Framework, onde a gente vai falar um pouquinho das estruturas e das respectivas áreas de serviço, beleza? Então, simbora, deixa eu ver aqui, tá gravando direitinho, deixa eu sair aqui da tela para que a gente continue aí na aula, beleza? E dar mais espaço aí para vocês. Beleza, galera? Então, vamos embora. Bom, antes de começar a aula, dê o teu joinha, dê o teu feedback. Não, faz o seguinte, deixa para dar o feedback no final, não tem problema. Mas, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, dê uma ajuda aí pra gente, para que a gente possa dar continuidade aí, né? É muito importante aí esse feedback de vocês, beleza? Simbora pra aula, sem mais delonga, e vambora. Professor, nunca ouvi falar, trabalho com cibersegurança, sou profissional de infraestrutura, sou profissional de desenvolvimento, nunca ouvi falar nesse CSIRT, né? O que significa essa estrutura e áreas de serviço, né? Bom, galera, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que existe o FIRST, né? Que é uma comunidade global, até, tá? Onde ela vai lidar com os seguintes aspectos. Ela vai tratar especificamente sobre a estrutura de serviço da equipe de resposta a incidente de segurança de computadores. O que isso significa? Quando a gente fala em cibersegurança, assim, é primordial qualquer organização que queira adotar, né, uma política de segurança cibernética, ela precisa se preparar aos diversos tipos de ataque cibernético. E como que ela se prepara para isso? Ela vai desenvolver, vai estruturar uma equipe capaz de dar uma resposta adequada aos diversos incidentes de segurança, né, cibernética, ou seja, de segurança que envolva os ativos, né, que envolva os computadores numa rede de computadores, beleza? Então o FIRST é essa comunidade global, beleza? Então, só para a gente ter uma noção, é uma comunidade global, onde o foco dela, né, de fato é o que? Reunir equipes do mundo inteiro. Olha isso, os caras conseguem reunir equipes do mundo inteiro que trabalham em diversas áreas, tanto da área de infraestrutura, área de arquitetura de rede, desenvolvimento, né, e principalmente a galera de cibersegurança, tá? Então eles conseguem reunir todo esse time, né, do mundo inteiro para o quê? Para reunir essa galera para tratar, né, dos assuntos específicos de resposta a incidentes e segurança, tá? Ou seja, é a galera de todos os países praticamente, onde o objetivo é o quê? Garantir uma internet, digamos assim, mais segura para todos, né? Permitir que as redes de computadores das diversas organizações estejam mais seguras, né? Então, o FIRST, a comunidade FIRST, ela traz essa visão, essa declaração, né, na sua missão, que é de reunir equipes de resposta a incidentes. Essa é a ideia. Ou seja,
Aqui tem um reunir, né, de diversas equipes de resposta a incidente e segurança. Segurança dos diversos ativos, dos computadores de modo geral. Tá? E o objetivo, né, não é apenas reunir essa galera para trocar uma ideia. Na verdade, é reunir essa galera para montar o que eles têm em mente, que é montar uma estrutura adequada com base em área de serviço. Mas com qual objetivo? Para justamente trazer um pouco mais de maturidade às organizações, para que ela possa montar uma equipe adequada que vai tratar das áreas específicas de serviço, onde o foco é fazer gerenciamento de incidentes de rede, tá? Trazer uma maior maturidade para uma organização a responder, né, frente às diversas ameaças, né, frente aos diversos incidentes de segurança. Responder da melhor forma possível, beleza? Então, esse é o objetivo, tá? A estrutura de serviço da equipe de resposta a incidentes de segurança de computadores, que é justamente esse CSIRT, tá? Ele é como se fosse, né, materializado, ele é materializado lá na comunidade. Ele é como se fosse um documento de alto nível que vai descrever de forma estruturada uma coleção de serviços de segurança cibernética. E, obviamente, por esses serviços, eles têm funções associadas a esses serviços para que a equipe de resposta a incidente consiga tratar todas essas ameaças da melhor forma possível. Professor, o senhor tem como dar uma visão geral? Bom, vamos lá. Vou abrir aqui, fazer questão de abrir aqui o PowerPoint, por quê? Quero trazer isso aqui para vocês. Opa, isso aqui é da recorte da aula passada. Deixa eu retirar isso aqui. E a gente vai tratar um pouco, né? Só trazer uma breve teoria desse framework. O que você precisa saber desse framework que é importante aí para a tua prova? Que é o seguinte: ele tem esse framework, ele tem a sua estrutura e áreas de serviço, beleza? Ou seja, existe algumas áreas de serviço, isso que você precisa saber, existe algumas áreas de serviço que é como se fossem recomendações da comunidade para que uma organização implemente, né, dentro do seu ambiente on-premise, dentro do seu data center, né, digamos assim, dentro da sua rede corporativa, que implemente essas áreas de serviço capaz de dar uma resposta adequada aos diversos incidentes de segurança da informação. E essas áreas de serviço, quais seriam, professor? Quais seriam, de fato, essas áreas de serviço? Bom, a primeira delas é o tal do gerenciamento de eventos de segurança. Toda organização ela precisa, de fato, implementar essa área de serviço. Tá? Essa área de serviço ela é extremamente importante na estrutura desse framework. E qual seria essa? Gerenciamento de eventos de segurança. É simplesmente isso. Gerenciamento de eventos de segurança. Beleza? E o que significa isso, esse gerenciamento de eventos de segurança, que é uma área de serviço, beleza? E esse gerenciamento de eventos de segurança, ele vai trazer algumas funções, certo? Que funções são essas? Esse gerenciamento de eventos é para tratar de eventos. E como que ele trata esses eventos? Por meio de monitoramento e detecção. É isso que a comunidade vai trazer, beleza? Como uma estrutura, como uma função dentro dessa área de serviço em específica, tá? Além do monitoramento, obviamente, quando a gente está tratando de gerenciamento de eventos, cara, assim, a gente não pode lançar mão de quê? De análise de eventos. Beleza? Ou seja, quando a gente está tratando dessa área de serviço, gerenciamento de eventos, a gente está tratando ali de monitoramento e detecção, a gente está tratando de análise de eventos e basicamente é isso, beleza?
Tá bom? Então, essa é uma das estruturas, né, que vai alavancar toda essa área de serviço. Ou seja, a estrutura ela busca auxiliar as equipes identificando, definindo, digamos assim, categorias centrais de serviço e suas diversas funcionalidades. Tá, beleza. E qual seria o segundo, né? A segunda área de serviço, né? Bom, a segunda área de serviço, a gente pode colocar aqui, se a gente na primeira tem o gerenciamento de eventos de segurança, a gente vai ter o quê? Vai ter o quê? O próprio nome já diz, gerenciamento de incidentes de segurança da informação. Beleza? É simplesmente isso, gerenciamento de incidente de SI, segurança da informação. Beleza? Tá bom, professor. Eu sei que eu devo implementar gerenciamento de eventos por meio de monitoramento, sistema de detecção e sistema de análise de eventos, correlação, né, de análise de eventos. Agora, meio que eu tenho que tratar essa área de serviço de gerenciamento de incidente. Eu preciso tratar os incidentes propriamente disso. Como que eu faço isso? Existem algumas funções dentro dessa área de serviço. E quais seriam elas? Bom, a primeira delas, eu vou até colocar aqui como 2.1. Cara, é bem simples. Aceitação de relatório de incidente de segurança. Em todo o gerenciamento de incidente, você tem que fazer o aceite de um relatório de incidente qualquer. Concorda comigo que quando ocorre um incidente, a gente precisa relatar isso para as áreas, para os stakeholders, para as áreas responsáveis, para as áreas interessadas? E não basta relatar só de boca. A gente precisa o quê? Gerar registros, gerar relatórios desses incidentes. Então eu devo fazer a aceitação. É simplesmente isso. Aceitação de quê? Relatório de incidente, de fato. De incidente de segurança da informação. Beleza? Agora, obviamente que uma vez eu gerando esse relatório, isso vai me permitir o quê? Trabalhar em algo que a gente chama de análise de incidentes de segurança. Beleza? Se eu tenho aceitação de relatório, eu tenho por detrás, né, de toda essa estrutura de aceitação de relatório, eu tenho a análise do próprio incidente. Tá? Tranquilo? Agora, uma vez feita a análise de incidente, né, registrando, a gente tem que tratar esse incidente de fato, né? A gente precisa fazer o quê? A análise dos artefatos que foram utilizados para que esse incidente ocorresse dentro das dependências, né, da rede da empresa, beleza? A análise de artefatos. Pessoal, o que seriam esses artefatos? Ou evidências forenses. Professor, o que seria isso? Bom, análise de artefatos. Na minha especialização de guerra cibernética, que eu realizei lá no Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, a gente teve uma grade específica de desenvolvimento de artefatos maliciosos, ou seja, desenvolvimento de programas, né, onde a gente injeta códigos maliciosos dentro de executáveis, dentro de determinados executáveis, né, aplicativos, onde, se for executado pelo usuário, ele vai executar uma determinada ação danosa para o sistema operacional, né? Talvez ali conseguir um shell reverso, conseguir um controle da máquina, ou executar alguma funcionalidade, algum procedimento inadequado ao sistema operacional, beleza? Então, uma vez ocorrido o incidente, né, digamos assim, a gente precisa estudar se foi o quê? Né? O que aconteceu de fato? A gente tinha um executável que, após o usuário ter clicado 2 vezes nele, né, foi aí que realmente corrompeu o sistema operacional, digamos assim. Foi aí que permitiu que o invasor externo, né, uma pessoa externa, uma persona externa, conseguisse adentrar as dependências, né, conseguir o controle de um servidor, o controle de uma estação de trabalho. Então a gente precisa pegar esse executável e fazer análise de artefatos. Qual seria esse artefato? O próprio código,
executável ali, no caso, beleza? A gente precisa abrir o código-fonte até para saber, até para rastrear, até para analisar como que o invasor conseguiu, de fato, desenvolver esse artefato, desenvolver, né, esse código malicioso, beleza? Agora, obviamente que para subsidiar um gerenciamento de incidente, a gente tem aceitação do relatório, análise de incidente, análise do artefato, a gente vai ter também a mitigação e a recuperação. Ou seja, não basta apenas eu aceitar o relatório, fazer uma análise preditiva ali do acidente, do incidente, fazer uma análise do artefato, se eu não der uma solução para aquilo, beleza? Ou seja, eu preciso trazer mitigação, trazer uma possível recuperação, procedimentos que vão poder, né, voltar a empresa a ter normalidade ali na rede, beleza? Agora, obviamente que isso não funciona sozinho. A gente precisa do quê? Né? Para ter toda essa mitigação e recuperação, análise de artefatos, precisa o quê? Coordenação de incidentes de SI, de segurança da informação. Ou seja, a gente precisa coordenar, né? Fazer uma coordenação do próprio incidente. Beleza? Tranquilo? E por último, obviamente, e não menos importante, é o quê? Realizar o suporte de gerenciamento de crise. E aqui está uma coisa muito importante, gerenciamento de crises. Que é o quê? Dependendo do incidente, isso vai se escalar de tal forma que a gente precisa montar um centro de operação, né? Um centro de operação de comando e controle para fazer um gerenciamento de crise. Beleza? Essa empresa, a empresa, ela precisa ter essa ideia de que, se ela for implantar um gerenciamento de incidente baseado no que a comunidade estabeleceu como área de serviço, ela precisa aceitação de relatório, estabelecer análise de incidente, análise de artefato, se preocupar, né, com mitigação e recuperação, quais são os procedimentos para mitigar esse efeito, beleza? Coordenar esse incidente da melhor forma possível e, se possível, né, se for necessário, realizar ali, estabelecer um suporte de gerenciamento de crise, beleza? Tranquilo. Já me preocupei com a área de serviço de gerenciamento de eventos, já me preocupei com a área de serviço chamada gerenciamento de incidente. Agora eu tenho a terceira. A terceira é o quê? Gerenciamento de... Se a gente tem o gerenciamento de incidente, a gente tem que ter o gerenciamento de vulnerabilidade. Gerenciamento de vulnerabilidade. Beleza? Ou seja, é nesse gerenciamento de vulnerabilidade que a gente vai ter alguns pontos importantes. Quando a gente fala em gerenciamento de vulnerabilidade, ou seja, descobrir, né, fazer o gerenciamento de todas as brechas que vão permitir, que podem talvez algum dia permitir que outras pessoas usufruem dessa brecha para adentrar as dependências da rede de uma organização, beleza? Então, a comunidade First, né, ela tratou essa área de serviço, gerenciamento de vulnerabilidade, com algumas funções. E quais seriam essas funções? Primeiro, tratar com uma área específica de descoberta e pesquisa de vulnerabilidade, beleza? Não só descoberta, né, a gente precisa saber, precisa pesquisar, aprofundar sobre as diversas vulnerabilidades que tem no mundo, seja nos sistemas operacionais, seja nos diversos softwares web, software desktop, né? A gente precisa o quê? Também tratar com o quê? Entrada de relatório de vulnerabilidade, beleza? Entrada de relatório de vulnerabilidade. Ou seja, não é aquela aceitação do relatório do incidente, como na área de serviço de gerenciamento de incidente. Gerenciamento de incidente também tem lá a sua aceitação de relatório do incidente específico. Agora, aqui, a gente precisa também, já que a gente está fazendo um gerenciamento de vulnerabilidade, a gente precisa do quê? Relatório específico sobre entrada de vulnerabilidade. Beleza?
Agora, assim como a gente fazia no gerenciamento de incidente, a gente fazia a análise do incidente, aqui também a gente vai fazer o quê? A análise de vulnerabilidade. Também vamos fazer a análise de vulnerabilidade, beleza? Assim como na área de serviço de gerenciamento de incidente, olha que interessante. Aqui a gente também vai coordenar, fazer a coordenação de quê? De vulnerabilidade. Olha como é que as funções, vulnerabilidade, como as funções basicamente se repetem, né? Além de coordenar, a gente precisa o quê? Fazer a divulgação. Divulgação dessa vulnerabilidade. Uma vez fazendo a análise, coordenando essas vulnerabilidades, a gente precisa divulgar as partes interessadas, beleza? E, por último e não menos importante também, uma vez divulgada, a gente precisa não apenas divulgar, não apenas coordenar essas vulnerabilidades, não apenas fazer uma análise da vulnerabilidade, não apenas fazer pesquisa e descoberta. A gente precisa o quê? Trazer uma resposta à vulnerabilidade em si. A vulnerabilidade, tá? A gente não pode ser apenas passivo nessa situação, a gente tem que ser proativo, tá? Uma vez descoberta, né, por meio da pesquisa, essa vulnerabilidade em questão, a gente precisa trazer uma resposta adequada, e isso vai ser feito no gerenciamento de vulnerabilidade, tá? Agora, como quarta opção, como quarta área da área de serviço efetivamente, a gente tem o quê? Algo que a gente chama de consciência situacional. Beleza? Ou seja, é aqui que a gente vai ter efetivamente 4 itens. Perdão, 3 itens, né, na verdade. A gente vai ter a aquisição de dados. Aquisição de dados. A gente vai ter a análise e síntese. Isso tudo a gente nas questões vai tratar, né? Análise e síntese. E a comunicação. Beleza? A gente precisa gerar isso dentro da empresa, uma consciência situacional de como que um determinado ataque acontece, né? A gente precisa gerar essa consciência em todas as esferas, seja executiva, né, seja da esfera estratégica, seja da esfera tática, né, seja da esfera principalmente operacional, beleza? E a gente tem também uma área de serviço que a própria comunidade First, ela traz como essência, né, importante, que é o que? A transferência de conhecimento. E aqui é interessante porque vai levar em consideração 4 itens, né? 4 itens aí que é interessante como função dentro da área de serviço de transferência de conhecimento, que é o quê? Conscientização, treinamento e educação, beleza? Exercício, diversos exercícios de simulação dentro da organização para a gente criar maturidade em relação aos diversos tipos de ataque. E também, como função, trazer a assessoria, técnica / política. Beleza? Então essa é a visão geral que a gente precisa ter do First. Ou seja, o First ele tem em sua estrutura 5 áreas de serviço. Essas áreas de serviço, elas são uma estrutura, digamos assim, macro, que vai permitir implementar, né, uma devida equipe de resposta a incidente dentro de uma organização. E quais são esses pilares? Quais são essas áreas de serviço? Gerenciamento de eventos de segurança, gerenciamento de incidente, gerenciamento de vulnerabilidade, consciência situacional e transferência de conhecimento. Beleza? Então, deixa eu
colocar aqui. Vamos lá. Vamos aí partir já para as questões. De acordo com o que preconiza o framework First Cert Service V2.1, o elemento que agrupa serviços relacionados a um aspecto comum, como, por exemplo, organizar os serviços ao longo de uma categorização de nível superior para facilitar o quê? A compreensão e a comunicação, ou seja, compreensão e comunicação, qual que é? O que isso significa? Professor, como assim? O senhor falou das áreas de serviço. Mas o que significa isso? O que isso tem a ver? A letra A fala de serviço, a letra B fala de área de serviço, a C fala de função, a D fala de subfunção e a letra E de eventos. O que isso significa? Né? O elemento que agrupa serviços relacionados a um aspecto comum, como, por exemplo, organizar os serviços. Olha que interessante. Organizar os serviços ao longo de uma categorização de nível superior, de nível mais macro, para facilitar o que? A compreensão e a comunicação de toda essa metodologia do First Cert Service Framework. O que seria, qual seria o gabarito? Que facilita a compreensão e a comunicação. E aí, galera? Bom, a gente acabou de falar. Transferência de conhecimento, consciência situacional, gerenciamento de vulnerabilidade, gerenciamento de eventos, gerenciamento de incidente, isso monta o quê? Uma área de serviço. Ou seja, são essas 5 áreas de serviço que vai permitir o quê? Justamente facilitar a compreensão do framework como um todo, a comunicação do framework como um todo. Então, o nosso gabarito aqui é letra B, beleza? Ou seja, a gente precisa ter ideia que a área de serviço é a estrutura fundamental, é a estrutura de nível mais amplo, ou seja, a estrutura de nível superior. Prestem bem atenção nessas palavras-chave, beleza? Professor, tá, mas me explica o que seria serviço. O serviço em si, o próprio serviço, ele é o conjunto de funções reconhecíveis, orientadas para um resultado específico. O que isso significa? Tais resultados, por exemplo, eles podem ser esperados ou até mesmo exigidos, tá? Só para especificar um pouco mais, um serviço ele é especificado pelo seguinte modelo. Por exemplo, quando a gente fala em serviço, a gente não tem ali a área de gerenciamento de eventos. Dentro da área de gerenciamento de eventos, a gente tem o monitoramento e detecção, análise de eventos. A área de serviço, por exemplo, de gerenciamento de incidentes, de segurança da informação. Isso é um serviço, né? É um serviço que está dentro de qualquer centro, né, de tratamento de resposta a incidente. E ele consiste em serviços que são vitais para ajudar, né, a organização durante um determinado ataque ou um incidente, beleza? Então, a equipe de tratamento de resposta a incidentes de rede, elas devem estar preparadas para ajudar e apoiar. Isso é normal dentro de uma organização, beleza? Tranquilo? Agora, a área de serviço, né, ao contrário do serviço, a área de serviço é como se fosse uma especificação, né, digamos assim, que vai incluir uma descrição um pouco mais macro, né, digamos, beleza? Agora a função já é uma atividade ou um conjunto de atividades destinadas a cumprir um determinado propósito dentro de uma organização, tá? Aqui você já pode lembrar que é a atividade que está associada, ou um conjunto delas, né, que está associada a cumprir um propósito, como diz lá o próprio framework, de um determinado quê? De um determinado serviço qualquer. Beleza? Tranquilo? Agora, a subfunção, aqui, ela já é também uma atividade, tá? Que também, olha que interessante, que vai cumprir um propósito
de uma função específica. Aqui está a diferença. A função, é uma atividade ou um conjunto de atividades que vai cumprir um propósito de quem? Do serviço em si. Tá? Do serviço em si. E qual seria esse serviço? Como a gente viu, gerenciamento de eventos, gerenciamento de incidente, gerenciamento de vulnerabilidade, consciência situacional, transferência de conhecimento. Beleza? E a função, ela vai cumprir o propósito do serviço em si. Agora, a subfunção, ela vai cumprir um propósito efetivamente, mas um propósito não a nível de serviço, mas a nível de função. É isso que você precisa ter em mente, beleza? Tranquilo? É interessante a gente saber que qualquer subfunção, ela pode, obviamente, ser compartilhada e usada no contexto de várias outras funções, tá? Ou até mesmo um serviço. O FIST é interessante quando você começa a ler esse framework, você vai perceber que toda essa hierarquia de serviço, área de serviço, função e subfunção, você vai perceber que muitas das vezes essa mesma subfunção, ela pode estar associada a uma função específica ou associada a um serviço específico. Beleza? Tranquilo? E eventos. Aqui eventos não se enquadra muito, né? Porque, na verdade, eventos é uma situação adversa, né? Que se apresenta em um incidente de rede, não tem a ver com a estrutura em si do framework, beleza? Tranquilo? Então, nosso gabarito aí, quando falar de algo de nível superior para facilitar a compreensão de uma implementação e a comunicação do framework FIRST, CSIRT, né? É, de fato, aí a nossa área de serviço, beleza? Questão de número 1. Uma equipe de resposta a incidente, olha que interessante. Vou deixar vocês fazendo aí enquanto eu bebo só mais um pouco d'água aqui, só um minutinho. Vamos lá. Uma equipe de resposta a incidente está em processo de preparação. Preste bem atenção. Preparação para lidar com possíveis incidentes de segurança. Qual das seguintes atividades faz parte da área de serviço de gerenciamento de incidentes de segurança, de acordo com o modelo do framework FIRST? E aí, galera? Qual que faz parte aí do gerenciamento de incidente? E aí? Monitoramento. Monitoramento faz parte aí do gerenciamento de incidente? Não, a gente viu que monitoramento contínuo de rede, né, ou detecção, né, tá ligado ao quê? Tá ligado a gerenciamento de eventos. De eventos de segurança, beleza? Como a gente viu, tá? Treinamento e educação. Treinamento e educação tem a ver com transferência de conhecimento, né? Ou seja, transferência de conhecimento. Tá? Ou não seria aí nosso gabarito. Análise de dados de incidente para identificar padrões de ataque. E aí, galera? Análise de dados, ou seja, falou em análise de dados, lembre-se sempre de consciência situacional. Consciência situacional. Beleza? Análise de vulnerabilidade, o próprio nome já diz, né? Gerenciamento de vulnerabilidade. E por último, aí o nosso gabarito, suporte de gerenciamento de crise, né? A gente bem viu que a gente tem aí o nosso plano aí de gerenciamento de crises lá no gerenciamento de incidente, beleza? Então aí tá o nosso gabarito, né? Aqui de fato acontece isso, né? Fornecer conhecimentos e contatos a outros especialistas em segurança, né? E comunidade para
ajudar a mitigar a crise, né? Então, vai ser montado ali um centro de operação de comando e controle, beleza? O nosso gabarito aí é suporte de gerenciamento de crise. Questão de número 2. Um CERCIRT, ou seja, tratamento de resposta a incidente de segurança de computadores, tá? Está avaliando, ou seja, essa equipe está avaliando e entendendo, avaliando e entendendo, procurando fazer uma análise ali, né? Avaliando e entendendo um incidente de segurança da informação e o seu próprio impacto real e potencial para identificar os problemas subjacentes, vulnerabilidades ou até mesmo pontos fracos, que no caso aqui é a causa raiz, que permitem o quê? O ataque, comprometimento ou uma exploração bem-sucedida. Qual área de serviço do FUST Framework está associada nessa atividade? Quando a gente fala em avaliação e entendimento, para avaliar o impacto, entender o impacto, os problemas subjacentes, entender as vulnerabilidades e talvez pontos fracos. E aí, qual seria aí o nosso gabarito da questão de número 2? Beleza? Qual que seria? Gerenciamento de eventos. E aí, o que vocês acham? Aqui o foco, né, é o que? Visa identificar incidentes de segurança da informação com base na correlação e análise de eventos. Tá? Análise de eventos de segurança, de uma ampla variedade de fontes de dados. Tá? Não é à toa que aqui dentro a gente tem um serviço de monitoramento. A gente tem análise de eventos de rede. Ou seja, aqui é uma situação mais pré-incidente. Ou seja, aqui é o nosso vigilante, né? Digamos assim, ou seja, é um sistema onde a gente está gerenciando eventos, onde a gente tem ferramentas de monitoramento, análise de correlação de eventos, onde tem ali, pode ter um CIEM trabalhando pra gente, tá bom? Então, não seria esse o nosso foco. Afinal de contas, a equipe ela está avaliando e entendendo um incidente. O incidente aqui já é um fato. Já aconteceu. Já passou. Ele ultrapassou, inclusive, né, o monitoramento e análise de eventos. Tá bom? Então, não seria aí o nosso gabarito. Tá? Letra B. Transferência de conhecimento? Não tem muito a ver, né? Essa situação, né, aqui da equipe não tem muito a ver com transferência de conhecimento. Ou seja, por meio da natureza de seus serviços, né, de transferência de conhecimento, essas equipes elas estão em uma posição única para coletar os dados relevantes, né, realizar análise detalhada, identificar até mesmo ameaças, tendências e riscos, né, bem como até produzir as melhores práticas operacionais, tá? Mas aqui existe, quando se fala em transferência de conhecimento, a gente tem que ter em mente que é transferir esse conhecimento para quê? Para a organização como um todo, né? Para melhorar a segurança cibernética. Então não tem a ver com a avaliação e o entendimento de um incidente que já é um fato dentro da empresa, né? Aqui já é um momento posterior. Uma vez a empresa tomando pancada, né, de uma invasão atrás da outra, ela vai, obviamente, aprender com isso, né? Com base nisso, ela vai se fortalecer, as equipes vão se fortalecer e vão gerar um conhecimento, né, com base nas experiências anteriores, e com isso a gente pode transferir essas informações, esses conhecimentos para outros órgãos ou até mesmo entre os departamentos internos da empresa, tá? Não teria a ver aqui com o cenário em questão. Gerenciamento de incidentes de segurança. Galera, esse é o nosso gabarito. Porque é o gerenciamento de incidente, preste bem atenção, é o gerenciamento de incidente, ou seja, é a área de serviço de gerenciamento de incidente que está no centro de qualquer equipe de CERCIRT. Tá? De qualquer equipe de tratamento de resposta a incidente. É aqui que consiste os serviços que são vitais, cara. É aqui que tem os serviços vitais. Tá? Vitais para ajudar a organização durante um ataque.
durante um incidente, tá? Inclusive essa equipe, né, de tratamento de resposta a incidente, ela deve estar preparada para o quê? Ajudar e apoiar. Ou seja, por meio dessa posição e experiência da própria equipe, eles são capazes não apenas de coletar, de avaliar os relatórios de incidente de segurança, mas também de analisar dados relevantes e realizar o quê? Análises. Análise o quê? Técnicas detalhadas do próprio incidente e de quaisquer outro artefato, beleza? Então isso tem total a ver quando se fala em avaliação, em entendimento do incidente que já aconteceu. Cara, é análise isso aqui. Ele tá tratando de análise técnica, beleza? Tranquilo? Ou seja, a partir dessa análise é que ele vai poder, inclusive, fazer o quê? A mitigação. É isso que eu preciso que você entenda. A mitigação e até mesmo um possível procedimento de recuperação. Tranquilo? Beleza? Gerenciamento de vulnerabilidade. Aqui já não teria muito a ver com o cenário, por quê? Porque aqui inclui serviços relacionados à descoberta, à análise e tratamento de vulnerabilidade em específica de seguranças novas. Tá? A área de serviço de gerenciamento de vulnerabilidade ela até inclui serviços relacionados à detecção e resposta, né, à vulnerabilidade. Tá bom? Isso até ajuda a evitar que essas vulnerabilidades sejam exploradas. Tá bom? Mas, no entanto, né, essa área de serviço abrange serviços relacionados à vulnerabilidade em específica. Tá bom? Que não é o caso da questão. No caso da questão, está falando da própria equipe que já está avaliando e entendendo um incidente que já aconteceu. Tá bom? E consciência situacional, aqui já compreende mais a capacidade da empresa, né, da organização como um todo, de identificar, processar e compreender, né, que é aquela famosa compreensão, né, dos elementos críticos, né, do que está de fato acontecendo dentro e ao redor, né, da empresa, né? Beleza? Aqui, a consciência situacional inclui estar ciente, ou seja, a compreensão tem a ver com a ciência do estado atual do que está acontecendo. Beleza? Tranquilo? Em nosso gabarito aí que tem mais harmonia, mais alinhamento com o cenário, é o gerenciamento de incidentes de segurança. Beleza? Questão de número 3. Deixar vocês responderem aí. Só um minutinho. Durante um incidente de segurança, uma equipe de tratamento de resposta a incidentes de segurança de computadores precisa isolar. Olha que interessante. Precisa isolar rapidamente os sistemas comprometidos para impedir o que? A propagação de malware, exploit e despejo de memória de volátil. Isso tudo aqui é o que a gente pode chamar de artefatos. Beleza? Despejos de memória volátil identificados em um sistema operacional de um dos seus servidores. Beleza? Hospedados no data center. Olha que perigo. Em qual serviço do First CSIRT Service Framework essa atividade se encaixa? E aí? E agora, galera? O que vocês acham? Esse artefato aqui, né? O procedimento todo aqui é o isolamento, né? É o isolamento por conta de algo que se instalou dentro do SO, que foi esse artefato, que foi esse malware, que foi esse exploit, esse código malicioso, beleza? Isso aqui se enquadra mais aonde? E aí? Resposta à vulnerabilidade? E aí, tá aparecendo? Tá ligado à área de serviço chamada
gerenciamento de vulnerabilidade, aqui já está ligada a aquele gerenciamento de vulnerabilidade. Beleza? Ou seja, o propósito aqui é obter o quê? Ativamente informações sobre vulnerabilidades conhecidas e agir de acordo com essas informações, tá? Só que a função aqui, né, desse serviço em específico, destina-se o quê? A determinar se existe uma vulnerabilidade divulgada nos sistemas da organização, geralmente por meio de um ato intencional de procurar a presença de tais vulnerabilidades. Resumindo, o que isso significa? Que as funções, né, desse tipo de serviço, quando a gente fala em resposta à vulnerabilidade, por exemplo, a gente tem detecção, verificação de vulnerabilidade, correção de vulnerabilidade. Não é muito o que a gente está fazendo aqui. A gente não está corrigindo essa vulnerabilidade. A gente está isolando esse sistema. É algo diferente, beleza? Para uma posterior análise de artefato. É isso que a questão está propondo, beleza? Então não seria uma resposta à vulnerabilidade. Não é esse. Não é a gente não está fazendo verificação da vulnerabilidade ou até mesmo correção dessa vulnerabilidade. A gente está isolando de imediato. Tá? Análise de eventos. Bom, análise de eventos. Quando a gente faz análise de eventos, a gente tem que ter em mente que aqui a área de serviço, né, ligada à análise de eventos é o quê? Gerenciamento de eventos. É a primeira área lá de eventos de segurança, né? A gente tem análise de evento, a gente tem o monitoramento, né, a detecção. Ou seja, o propósito aqui é detectar possíveis incidentes antes dele instalar, digamos assim, né? Detectar possíveis incidentes e qualificar como um incidente de segurança, né? Até para poder escalonar esse tipo de informação para as áreas de serviço de gerenciamento de incidente. Ou seja, é o gerenciamento de eventos, que é uma área de serviço um pouco pré-processamento, né? Depois que foi identificado, é que a gente encaminha isso lá para, de fato, a área de serviço de gerenciamento de incidente. Tá? Então também não teria a ver, né? Análise de incidente não teria a ver com o cenário descrito na questão, até porque, concorda comigo que o incidente já aconteceu, né? O incidente ele já se instalou, tanto é que a equipe de tratamento de resposta a incidente já isolou o sistema, já isolou o servidor, beleza? Tranquilo? Suporte de gerenciamento de crises. E aí? Vocês acham que esse seria o gabarito? Suporte de gerenciamento de crise? Não, né? Por quê? Aqui ele já vai fazer parte, né, do gerenciamento, né, da área de serviço de gerenciamento de incidente. Ah, professor, mas o suporte de gerenciamento de crise, ele tá dentro do gerenciamento de incidente, né? Não teria a ver? Bom, aqui o propósito do suporte de gerenciamento de crise é o quê? É fornecer de fato conhecimentos e contatos com outros especialistas de segurança. Criar o comando um centro de comando e controle para o quê? Para mitigar a própria crise. Não é o que a questão está mencionando. Ela não está falando, não está trazendo descrições favoráveis a esse tipo de função de suporte de gerenciamento de crise. Tá? Porque o gerenciamento de crise ele vai focar muito ali em fornecer conhecimentos, fornecer contatos de outros especialistas para montar um centro de comando e controle para que eles possam debater sobre uma crise. Não é isso que está acontecendo. Aqui é uma ação do time de tratamento de incidente. Beleza? Tranquilo? É algo já mais específico. Tranquilo? Monitoramento e detecção. Aqui a gente já viu que é gerenciamento de eventos.
também numa fase, numa área de serviço pré-gerenciamento de incidente de fato, beleza? O incidente ele já se instalou, tá? Então não tem como ser nessa fase. Análise de artefato e evidências forenses é exatamente esse o nosso gabarito. Porque é justamente na análise de artefato, que é esse malware, que vai ocorrer nessa fase aqui do cenário. Não foi à toa que a própria equipe aqui de tratamento de resposta a incidente isolou esse servidor para impedir a propagação, né? Para que ela seja estudada, seja avaliada, seja analisada, para que esse artefato seja analisado, para que depois venha a equipe de forense e trate essas evidências para futuramente trazer o quê? Uma possível mitigação. Beleza? Tranquilo? Esse aí é o nosso gabarito. Beleza? Isso é importante, porque o foco aqui é o quê? É que qualquer artefato ou evidência ele deve ser preservado. Preservado. Por isso que eles estão isolando esse servidor. Tá? Eles estão isolando. Eles poderiam muito bem eliminar já de cara o malware, o artefato como um todo. Mas não, isola-se esse servidor e vamos começar a trazer agora a equipe de forense, a equipe de análise de artefato, para de fato trazer aí, gerar um relatório adequado, um relatório específico sobre essa sobre esse problema que está acontecendo, né? Tranquilo? Então aí nosso gabarito aí é letra E. Questão de número 4. Vamos lá, deixar vocês responderem aí enquanto eu bebo só mais um pouco d'água também. Vamos lá. Durante a resposta a um incidente, o próprio nome já diz, né? Resposta a um incidente, um CSIRT, ou seja, o incidente já se instalou, agora tem que responder a ele, enfrentar ele. Um CSIRT enfrenta dificuldades em manter a comunicação eficiente com outras equipes e partes interessadas. Olha que interessante, aconteceu um incidente e agora essa equipe de tratamento de resposta a incidente está respondendo a esse incidente, está respondendo a esse tipo de ataque, só que ela está enfrentando um problema de comunicação específica. Ou seja, não está conseguindo integrar efetivamente as equipes e partes interessadas em resolver esse incidente. Certo? Qual a área de serviço do FIRST pode precisar ser revisada para melhorar o que? Essa comunicação. E aí, galera? Já de cara, tá faltando o quê? Coordenação de incidente de segurança. É justamente essa coordenação que está ligada a qual área de serviço? A área de serviço de gerenciamento de incidente. Tá? Gerenciamento de incidente, onde o propósito que é o quê? Garantir notificação oportuna e distribuição precisa das informações aos diversos setores, aos diversos departamentos da organização. Beleza? O foco aqui é o que? Garantir notificações oportunas. Tá? Oportunas e precisas, né, dessas informações, ou seja, manter um fluxo de informação. Manter um fluxo de informações. E acompanhar, obviamente, o status dela, né? Dessas atividades. Tranquilo? Essa é a questão. Beleza? Tranquilo? Agora, assessoria técnica e política não teria a ver, né? Porque essa assessoria técnica e jurídica, né? Ela pertence o quê? Àquela área de serviço chamada transferência de conhecimento. Tá bom? Ou seja, aqui é como se
um grupo da organização ela pudesse tomar decisões organizacionais com base nas melhores práticas de segurança operacional que vão incorporar justamente essas melhores práticas de continuidade de negócio e recuperação de desastre. Tá? Ou seja, aqui é mais, digamos assim, funções, né, que são consideradas mais assessoras, né, tanto politicamente falando quanto tecnicamente falando. Tranquilo? Beleza? Para apoiar o quê? Justamente essa transferência de conhecimento. Tá? Aquisição de dados. Aquisição de dados, ela não seria, porque ela já parte do princípio, vou colocar aqui do outro lado, ela já parte do princípio que ela faz parte da área de serviço chamada consciência situacional. O que seria essa consciência situacional? O próprio nome, o próprio nome já diz, né? Ele vai compreender a capacidade de identificar, de processar, de talvez compreender e até mesmo comunicar os elementos críticos ali do que de fato está acontecendo dentro da organização, né? Do tipo de ataque, as características do ataque, do incidente, tá bom? Beleza? A aquisição de dados aqui é coletar o máximo de dados que podem ajudar a aumentar a visibilidade sobre quais atividades internas e externas estão ocorrendo, estão sendo executadas, que podem muitas das vezes afetar a postura de segurança da organização. Tranquilo? Beleza? E aqui, monitoramento e detecção, a gente já sabe que ali é aquele gerenciamento, a área de serviço, né? É gerenciamento de eventos. Famosa área de serviço pré-gerenciamento de incidente, né? Tranquilo? Aqui atua-se muito aquelas ferramentas de CIEM, diversas ferramentas de log, NetFlow, por exemplo, alertas de sistema de detecção de intrusão, os famosos IDS, tá? Rede de sensores, fontes externas ou qualquer outros dados de eventos de segurança, né? Aqui entra muito também as ferramentas de CIEM. Bom? Tranquilo? Então aí não seria aí o nosso gabarito. Eu estou trazendo ponto a ponto justamente para a gente esboçar, trazer, né, um pouco mais de clareza a cada função, a cada serviço dentro das áreas de serviço, efetivamente, beleza? Por exemplo, gerenciamento de eventos. A análise de eventos está lá dentro da área de serviço de gerenciamento de eventos também. A famosa área pré-gerenciamento de incidente. Ou seja, é aqui que ocorre o fluxo de potenciais incidentes de segurança da informação, que inclusive devem ser detectados, tá? Justamente por essas diversas outras ferramentas. Aqui entra também a ferramenta de CIEM, tá? Tranquilo? É aqui que na análise de eventos, por exemplo, a gente tem bastante sistemas que fazem correlação. Essas são as palavras-chave, né? Qualificação desses eventos de rede, né? Tá bom? Tranquilo? Fala, galera, eu voltei aqui. Bom, o vídeo travou justamente na questão 5, ou seja, vou dar continuidade aí com a questão. Eu já estava né, feito aqui, já tinha feito efetivamente as anotações, mas vou resolver aqui a questão de número 5, trazer uma explicação, né, já que o vídeo travou, beleza? Então, simbora, vamos lá. Questão de número 5, apesar de estar com as anotações aqui, né, simbora. Vamos tentar explicar isso aí para vocês. Deixa eu sair aqui da tela, vamos embora. Lá, questão de número 5. Dentro da equipe, né, de tratamento de resposta a incidente, né, a área de serviço de gerenciamento de vulnerabilidade, preste bem atenção, gerenciamento de vulnerabilidade abrange diversos serviços para lidar com vulnerabilidade e segurança. O próprio nome já diz. Qual das seguintes funções preste bem atenção, não está corretamente associada ao serviço de análise de vulnerabilidade? Cara, o que vem à mente quando a gente faz análise de vulnerabilidade? Primeira delas, vem o quê? Triagem de vulnerabilidade.
né? Como eu mencionei aqui, né? Infelizmente o vídeo travou justamente nessa parte. O que ela diz? Que quando a gente faz uma triagem, que é aquela parte inicial ali da análise, ou seja, é aqui que a gente faz a categorização, a priorização e a execução da avaliação inicial. Ou seja, o propósito aqui, o objetivo da triagem de vulnerabilidade, quero que você entenda que é o seguinte, é categorizar, é priorizar, é executar uma avaliação inicial de uma vulnerabilidade. Tá? Preste bem atenção. O serviço de análise de vulnerabilidade começa com uma revisão das informações disponíveis, justamente para o quê? Para a gente categorizar, priorizar, avaliar se uma vulnerabilidade tem algum impacto ou não nos sistemas envolvidos. Tá? E isso é extremamente relevante para a equipe de tratamento de resposta a incidente. Então isso tem total alinhamento à análise de vulnerabilidade. Só que a questão ela quer o quê? Não. O item que não corresponde à análise de vulnerabilidade, beleza? Triagem de vulnerabilidade, então, está em acordo, em alinhamento à análise de vulnerabilidade, mas não é aqui o caso da questão. Validação e categorização. Olha que interessante. Como eu disse anteriormente, né? Triagem de vulnerabilidade. Isso é sinônimo, totalmente sinônimo de triagem de vulnerabilidade. Então, preste bem atenção. Quando a questão ela falar, mencionar sobre validação e categorização, tem total a ver a triagem de vulnerabilidade, que é esse processo inicial de revisão das informações, beleza? Mas não é isso que a questão quer, ela quer o que não está corretamente associado à análise de vulnerabilidade. Análise de causa raiz de vulnerabilidade, o próprio nome já diz, né, cara? Compreender a falha de design, que expõe o quê? A existência da própria vulnerabilidade em si, tá? Apesar de ser uma análise raiz, né, ela vai entender o processo como um todo que está por trás daquilo ali. Ou seja, o propósito aqui é entender de fato a falha de design ou até mesmo de implementação que vai causar ou expor a existência da vulnerabilidade em si. Tá? Aqui é interessante porque o framework ele vai dizer que o objetivo dessa análise é o quê? Identificar a causa raiz. O próprio nome diz. Identificando o quê? Circunstâncias que permitem a existência dessa vulnerabilidade e até mesmo em quais circunstâncias um invasor pode explorar a vulnerabilidade. Ou seja, descobrir ali a área, né? A área de superfície, né? De ataque, né? Tranquilo? Desenvolvimento não é o nosso gabarito porque a questão quer o que não está associado à análise de vulnerabilidade. Desenvolvimento de correção de vulnerabilidade, total correlação com a análise em si. Né? É aqui que a gente vai fazer a correção, é aqui que a gente vai fazer a mitigação, beleza? O propósito aqui é desenvolver as etapas necessárias para quê? Para corrigir, para coibir, para mitigar a vulnerabilidade em si, beleza? Reduzindo o quê? Os seus efeitos aí da exploração da vulnerabilidade, beleza? E aqui o nosso gabarito, que não tem a ver, de fato, com a análise de vulnerabilidade em si. Tá? O que seria essas medidas ad hoc e confinamento? O que o framework está trazendo como ponto-chave, né? Como objetivo, como propósito, essas medidas ad hoc que não tem a ver com a relação, né, juntamente com a análise de vulnerabilidade. É aqui que quando se fala em medidas ad hoc, o próprio framework, confinamento, o próprio framework ele vai exemplificar o quê? Que o propósito é implementar medidas que garantem que o incidente de segurança da informação não se espalhe ainda mais. Lembra na questão que eu não lembro agora qual é o número, mas a questão de número 3, que falava sobre durante o incidente de segurança, um CSIRT precisa isolar rapidamente os sistemas. Então, é esse isolamento, essa descrição, que refere-se a medidas ad hoc e confinamento. Beleza? É aqui, nessa etapa, que vai ser implementada medidas que garantem o incidente de segurança da informação.
para que não se espalhe ainda mais. Ou seja, que permaneça confinado ao sistema, que permaneça confinado aos usuários ou o domínio atualmente ali afetado, para garantir que não ocorram mais perdas, inclusive vazamentos de documentos, alterações de bancos de dados ou até mesmo dados, informações sigilosas, informações sensíveis. Tá? Essas medidas ad hoc têm a ver com esse procedimento de isolar um servidor, tá? Que não tem a ver com a vulnerabilidade em si aqui, né? A análise de vulnerabilidade não tem total correlação em relação a isso. E é justamente isso que a questão quer, né? O que não está associado ao serviço de análise de vulnerabilidade. Beleza? Então, nosso gabarito aí, medidas ad hoc e confinamento. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então é isso, galera. Gostaria de agradecer, né? Se você chegou até aqui, é porque você realmente está focado, está focada em querer aprender, em querer se esforçar aí para acertar o máximo de questões possíveis aí de objetiva e discursiva na sua prova, beleza? Então, fique com Deus, dê o teu joinha, dê o feedback aí nos comentários, é muito importante pra gente e um forte abraço e até a próxima.